Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, capítulo 6, descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, Izar, e Hebron e Uziel, e os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú e Eliezer e Tamar. Eliezer gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou a Buque, Buque gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Mariote, Maraiote, e Maraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Imais gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa de Salomão, tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube, e a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, Salum gerou a Ilquias, Ilquias gerou a Azarias, Azarias gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Jeozadak, Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni, Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izá e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zimas, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zará, seu filho Tarai, seu filho. E os filhos de Coate foram Aninadab, seu filho Corabe, seu filho, e Azir, seu filho, Elcaná, seu filho, Abisafé, seu filho, Azir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Saul, seu filho, e os filhos de Elecana, Amazai e Aimote. Quando Alcana e os filhos de Alcana foram Sofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jorão, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, segundo Abias, e os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho Zai, seu filho Siméias, seu filho Ágias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministraram diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Zofonias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Jael, e seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zilma, filho de Silmei, filho de Joate, filho de Gerson, filho de Levi, e os seus irmãos, os filhos de Merari. Estavam à esquerda, a saber, Então, e Quizé, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Abzias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Zemé, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os seus irmãos, os levitas, foram postos todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus, e Arão e seus filhos queimaram perfumes sobre o altar dos holocaustos e sobre o altar do incenso para toda a obra
do lugar santíssimo para fazer expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, filho de Finéias e filho de Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Maraiote, seu filho Amarias e seu filho Aitube, seu filho Zadok e seu filho Aimaias. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos e o seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os seus arabaldes que a rodeavam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calabe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio Hebron e Libná, e os seus arabaldes, e a Jatias, Estemoá, e os seus arabaldes, Ilém, e seus arabaldes, Lei, e seus arabaldes, Azã, e seus arabaldes, Bet-Semes, e seus arabaldes, da tribo de Benjamim, Zeba, e os seus arabaldes, Alamete, e os seus arabaldes, Anatote, e os seus arabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, 13 cidades, mais os filhos de Coate, que restaram na família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés. Por sorte tivera 10 cidades, e os filhos de Gesso, segundo as suas famílias, e das tribos de Isacar, e da tribo de Azé, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, e em Bezã, tiveram 13 cidades, os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel, os levitas, estas cidades dos seus arabaldes, e deram-lhes por sorte esta cidade da tribo de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, os quais deram por seus nomes, e quantos mais as famílias dos filhos de Coate, das cidades e os seus termos, e se lhe deram da tribo de Efraim, porque lhe deram as cidades de refúgio Siquém e os seus arabaldes nas montanhas de Efraim, como também Jessé e os seus arabaldes, Jecomeão e os seus arabaldes, Bet-Heron e seus arabaldes, Aijalon e seus arabaldes, Gat-Rimon e seus arabaldes, e a meia tribo de Manassés, Ané e seus arabaldes, Bileão e seus arabaldes, das cidades que tiveram filho, a família dos filhos de Coate. Os filhos de Jesse, da família da meia tribo de Manassés, tiveram Golã e Bazã e os arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes, da tribo de Zacá, Quedes e os seus arabaldes, Debarate, Daberate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, Anem e seus arabaldes, da tribo de Azer, Massal e os seus arabaldes, e Abidom e os seus arabaldes, e o Coque e os seus arabaldes, Reoque e os seus arabaldes, a tribo de Naftali, Quedes, Galileia e seus arabaldes, Ramon e os seus arabaldes, Quiriataim e seus arabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari da tribo de Zebulon tiveram Rimono e os seus arabaldes, Itabó e os seus arabaldes, da além de Jorcão, da banda de Jericó, oriente do Jordão, da tribo de Rubem, Bessé do deserto, e seus arabaldes, e Ajaza e os seus arabaldes, Quidemote e os seus arabaldes, Mefaate e os seus arabaldes, e a tribo de Gade, Ramote e Gileade e seus arabaldes, e Menazim e seus arabaldes, e Eslon e os seus arabaldes, e Jessé e os seus arabaldes. Assim seja.